Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa sexta semana. E nesse primeiro vídeo de hoje, nós vamos aprender aí sobre estruturas de repetição. E a primeira estrutura de repetição que nós vamos poder estudar aqui é a estrutura while aplicada no nosso Python. Bem, uma estrutura de repetição, o próprio nome já meio que deixa ali subentendido, isso vai ficar sendo repetido até que uma condição, então, permita com que seja interrompida aquela repetição. E o while promove para nós sempre que o teste retornar false, ele não será executado. Quando ele retornar true, ele será executado quantas vezes for necessário, tá ok? Isso é o que condiciona o nosso while a ficar repetindo, ou seja, sempre que ele retornar verdadeiro ou retornar true. O while, né, ele vai fazer um retorno para nós booleano, retornando verdadeiro ou falso, como já vocês devem ter percebido aí nas falas. Bem, o nosso while, então, é de funcionamento extremamente simples, né? Tão simples quanto a nossa estrutura de decisão condicional, né, o if, no qual o if a gente só tem aquele retorno de verdadeiro ou falso também. A diferença com o while é que os passos, né, os comandos que estão dentro do bloco dele serão repetidos enquanto ou sempre que a expressão booleana retornar verdadeiro, tá ok? Lembrando que ele vai retornar verdadeiro ou falso. E aqui eu fiz um pequeno exemplo, né, um pequeno fluxograma para a gente poder perceber. Nós temos o início e o fim da nossa aplicação aqui sendo representados nesse fluxograma. E partimos aqui então do início. Temos uma série de comandos que a gente aplica no nosso sistema, né? E isso nos direciona então para essa estrutura de repetição. Nessa estrutura de repetição while a gente vai encontrar uma condicional, né? Que ele permite ou não, de acordo com a resposta da condicional, se ele vai executar os comandos que estão dentro do nosso while. Vamos imaginar aqui o seguinte: eu peço um número para o usuário aqui nos meus comandos. Então ele me informa lá 5. E eu peço para ficar repetindo enquanto o número que o usuário me informou for menor ou igual a 10. Então eu vejo que 5 é sim menor que 10. Então ele vai entrar aqui porque ele me retorna verdadeiro. Quando ele termina a execução desse bloco de comandos, ele me retorna para a condicional para ver se ela foi, então, alterada. E imagina que aqui dentro foi solicitado ou foi feito um cálculo que mudou esse valor de 5 para 20. E aí eu testo, olha, esse valor então agora é menor que 10? Né? Não, ele não é menor que 10, porque agora ele está com o valor de 20. Então ele segue para este novo fluxo e então encontra a finalização do aplicativo. Muito bem, saindo aqui um pouquinho da teoria, vamos à nossa prática, então vamos escrever alguns códigos. Já podemos abrir aqui a nossa ferramenta, o PyCharm, nossa ferramenta de codificação, para a gente implantar isso aqui no nosso Python. Vamos lá então. Muito bem, pessoal, aqui eu já estou com o meu PyCharm então aberto, vou criar um novo projeto. Vamos dar um nome aqui, eu vou chamar de semana 6, vídeo 01, ok? Vou mandar criar. Muito bem, pessoal, então aqui já com a ferramenta aberta, eu vou aqui criar um nosso arquivo, Python File, eu vou chamá-lo de atividade 01, a gente vai fazer bastante atividade, muito bem, e eu já vou colar aqui o nosso enunciado, preparei aqui um enunciadozinho para que a gente possa resolver esse primeiro exercício, bem simples, mas olha só, nós vamos desenvolver uma aplicação que vai solicitar um número ao usuário e nós vamos mostrar os 3 próximos. Bem, para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é simplesmente dar um input aqui, né? Como é um número, eu vou trabalhá-lo com inteiros, então já vou fazer um cast aqui para int e vou solicitar ao usuário, então, um número. Ok, beleza, 2 pontos aqui para ficar bonitinho. Então, estou pedindo para ele me informar um número e a gente vai tratar esse número. Como eu tenho que mostrar os 3 próximos, eu já vou trabalhar com o conceito aqui também de contador. Então, eu tenho uma variável contadora que vai inicializar com o valor de 1. Nesse momento, então, eu já tenho
duas variáveis declaradas. Vou fazer o seguinte, vou mostrar para o usuário aqui o que foi que ele digitou. Vou falar assim, ó, o número informado foi, beleza, dei o espacinho ali, vou fazer o cast para string e vou apresentar a variável para o nosso usuário. Beleza. Então, aqui eu acabei de mostrar para ele, deixa eu pôr dois pontos aqui, vai ficar mais bonitinho. Beleza. E agora, então, eu tenho que repetir um processo, ou repetir alguns comandos, para que me permita mostrar os três próximos, para que eu não tenha que ficar escrevendo todo o código 3 vezes. Então, eu vou fazer uma estrutura de repetição com while. Então, enquanto o nosso contador for menor ou igual a 3, bom, e aqui eu vou finalizar com os dois pontos, né, igual a gente fazia lá no if. Então, enquanto isso o quê? O meu contador for menor ou igual a 3, ele está valendo 1 nesse momento. Então, ele vai executar. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar 1 ao número que o usuário informou, porque aí eu já vou mostrar para ele. Então, vamos lá. Ó, o próximo, então vou fazer um print aqui de próximo. Opa, faltou aspa. Próximo. Vamos fazer aqui o cast. Número. Beleza, então mostrei o próximo para ele. Por quê? Porque o cara aqui me informou, o usuário aqui me informou 5. Somei 1 nele, bom, desculpa, né? Me informou 5, mostrei o 5 para ele, aqui nessa linha. Aqui, então, ele testou, enquanto o contador for menor que 3, o contador está valendo 1, adicionei 1 ao número do informado. Então, ele me informou 5, então agora está valendo 6. E eu vou mostrar aqui já. Só que agora eu tenho que fazer o seguinte, a minha variável contador, eu tenho que também adicionar 1 a ela. Porque, caso contrário, eu vou ficar preso no meu laço de repetição. Né? Então, na próxima passagem aqui na estrutura while, ele já vai estar valendo 2. E aí, finalizou, mostrando fim da aplicação. Muito bem, vamos rodar isso aqui e vamos ver o resultado final desse algoritmo aqui. Lento, vamos lá, aí agora sim. Muito bem, ele está já me pedindo aqui para informar um número, vou aumentar um pouquinho a nossa saída aqui. Vou informar o número 3. Beleza, confirmei. Olha só, ele mostrou então para mim qual foi o número informado. Bom, agora vamos olhar junto ao código. Olha só, o número informado foi 3, né? E o meu contador está em 1. Enquanto o contador for menor ou igual a 3, 1 é menor ou igual a 3? É verdadeiro. Então, o que ele fez? Adicionou 1 ao número que a pessoa passou, mostrou então o próximo e adicionou 1 também ao contador. Agora o contador está valendo 2. E assim ele vai repetir essa etapa enquanto o contador for menor ou igual a 3. Ou seja, enquanto aqui ele me retornar um valor verdadeiro, ou seja, true. Bom, vamos fazer mais uma aplicação aqui. Essa foi bem simplesinha, trabalhando somente com números. Vamos misturar um pouquinho na próxima. Vamos trabalhar também com strings. Então, vou criar aqui um novo arquivo. Python File. Pronto, vou chamar de atividade 02. Ótimo. E aqui, nessa atividade 02, eu vou colar o nosso enunciado aqui. Vamos lá, ficou grande ali, vou diminuir um pouco. Muito bem. Faça uma aplicação que receba o nome e o sexo de uma pessoa. Então, eu vou ter que pedir o nome e o sexo. No sexo, o valor vai ser M representando o masculino e F representando o feminino. Então, a gente vai trabalhar com um único caractere. Ao final, apresente o nome e o sexo da pessoa. Mas aqui você concorda comigo que o usuário pode digitar qualquer valor. Tá ok? Então, nós vamos fazer uma estrutura de repetição que isso fique sendo repetido até que o usuário informe um desses dois valores. Então, vamos lá. Vou colocar aqui uma variável denominada como nome e aqui o usuário vai entrar esse valor para nós. Então, informe seu nome. Muito bem. E, como a gente tinha entendido, eu vou pedir para o usuário também informe seu sexo. Aqui eu vou dar uma informação para o usuário. Vou falar assim, ó,
Muito bem. E aqui, informe seu nome, ficou digitado errado. Informe. Ótimo. Agora sim. Bom, agora eu tenho os dois dados necessários para o teste aqui, né? E a conclusão do nosso aplicativo. Então, eu vou lá. Eu vou dizer o seguinte, ó. Enquanto o conteúdo de sexo, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse sexo para masculino, tá? O conteúdo que está lá dentro, desculpa, para maiúsculo, tá? Então, estou passando o sexo para maiúsculo, de forma que eu possa comparar com o M ou o F em maiúsculo. Então, olha só, então, enquanto o sexo em maiúsculo, transferir para maiúsculo aquilo que o usuário digitou, for diferente de F, e também, vamos passar aqui para maiúsculo, for diferente de M, vamos colocar aqui o nosso 2 pontos, tudo que estiver dentro da tabulação são os comandos executados aqui pela estrutura while. Então, sexo deverá receber o quê? Vamos lá. Ó, vou digitar aqui sexo incorreto. Informe M ou F. E aqui, maiúsculo ou minúsculo independe, porque a gente está passando ele para maiúsculo lá no teste. Posterior a isso, eu vou, então, já partir para finalização, né? Print a pessoa de nome. E aí eu vou mostrar o nome da pessoa, mostrando em maiúsculo, ponto upper. Vou continuar aqui, vou fazer uma concatenação. Vamos dar um espacinho, né? É do sexo. Vamos lá. Concatenei. Sexo.upper. Maravilha. Vamos testar. Vamos lá. Ok, agora atividade 2. Selecionei aqui. Maravilha. Vamos aumentar. Muito bem. Então, aqui ele está pedindo, informe seu nome. Então, eu vou informar aqui, Daniel. Informe seu sexo. Então, eu vou informar aqui uma letra diferente de M ou F. Eu vou digitar A, por exemplo, né? Olha só. O sexo é diferente de F? A é diferente de F? Verdadeiro. E o sexo é diferente de M? Verdadeiro. A é diferente de M e de F. Então, ele entrou, me retornou true, dizendo, ó, sexo inválido, digite M ou F. E aqui eu posso digitar em maiúsculo, em minúsculo, número, letra, o que for. Ele vai ficar preso ali até que a gente insira algo válido. E eu posso digitar em maiúsculo ou minúsculo. Olha, eu vou digitar M minúsculo e aí mesmo assim ele vai conseguir sair. Muito bem. Ó, a pessoa de nome Daniel é do sexo masculino. Ou seja, neste caso aqui, nós usamos o while para fazer uma verificação de valores, né? Imagina que você tenha que solicitar à pessoa, por exemplo, o seu grau de formação escolar, se é primário, primeiro grau, segundo grau, né? Esses nomes aí, ensino médio, já não existe mais a palavra segundo grau, né? Ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, se a pessoa possui graduação, ou seja, você tem uma série de validações, a pessoa não pode inserir algo diferente daquilo que fará algum sentido para a sua aplicação. Então, nesse caso, a gente deve utilizar algum tipo de validador do dado informado pelo usuário. Bom, vamos seguir aqui com os nossos estudos e vamos fazer mais uma atividade aqui. Então, vou pedir aqui um novo arquivo Python, atividade 03, dei espaço aqui, vamos tirar esse espacinho. E aqui na atividade 03, eu já vou colar aqui para vocês também o nosso enunciado. Aqui ficou muito grande, passou, então vamos lá. Então, olha só, faça uma aplicação que tem uma estrutura de repetição que fique solicitando uma palavra ao usuário. Então, vou repetir várias vezes, até que o usuário informe que o programa deve encerrar. Então, a parada da estrutura de repetição será informada pelo próprio usuário.
após a finalização da aplicação, apresente o número de palavras que ele, então, ele quem? O usuário do nosso sistema inseriu. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou ter um contador de palavras inicializando em 0, ou seja, não temos nada digitado ainda pelo usuário. E aí eu vou perguntar para ele, olha, você quer inserir algo? Né? Você quer fazer isso realmente? Então já vou dar uma condição para ele. Ele até já encerrar a aplicação. Olha só, então estou fazendo um input aqui. Deseja informar uma palavra? E aqui eu vou indicar para ele, vamos fazer assim, ó, com sim ou não. Então ele tem que inserir S ou N. Olha, já vem aquela condição do dado válido, então qualquer outra coisa diferente que ele digite disso, para nós não vai servir. Então já vou fazer uma validação disso aqui, ó. Então vou fazer um while, continuar, ponto, upper, for diferente de S e ainda continuar, ponto, upper, for diferente, bem, de N. Ok, então se for diferente de S e de N, o que eu vou fazer? Então, eu vou ficar aqui dentro da minha estrutura de repetição, tá lá os dois pontos colocados, e aqui eu vou falar para ele, ó, que a continuar tem que receber um outro valor. Isso aí que você informou não funciona. Então, vamos lá, ó, opção inválida. Informe, vamos lá, S ou N. Muito bem. Ok, então aqui eu validei se a pessoa, né, inseriu algo diferente, um caractere diferente de S ou N. E aí eu vou fazer o seguinte, enquanto continuar. Então, vamos supor aqui que a pessoa, né, passou com S, não, eu quero informar, né, eu desejo. Então, for igual. Não, vamos fazer o seguinte, vamos passar esse continuar para maiúsculo também, né, porque a gente não sabe se o cara digitou S minúsculo. For igual a um S maiúsculo, aí a gente vai realmente então dizer o seguinte, ó, que a minha QT palavras recebe mais um, que a minha palavra, vou ter uma nova variável aqui chamada palavra, recebe então o input do usuário. Vou falar para o usuário, ó, informe uma palavra. Maravilha. Ok. E aí eu pergunto para esse usuário novamente, né, se ele deseja informar, se ele deseja continuar ou informar uma nova palavra, né? Então eu vou falar para ele aqui, ó, input. Deseja continuar? Deseja, opa, faltou aspinha aqui. Deseja continuar? S ou N? Muito bem. Só que, novamente, o usuário pode inserir algo que não nos serve. Então, vou aqui validar o que ele está informando. Então, vou ver se lá no meu continuar tem algo diferente. Opa, tem algo diferente de S e de N. Muito bem, tá lá nosso N, dois pontos. E aqui eu vou lá, né? Continuar, recebe nosso input, opção, opa, opção inválida, inválida, informe S ou N. Muito bem. Ao final de tudo, né? Eu vou apenas mostrar a quantidade de palavras. Vamos lá. Print. Você informou. Vamos fazer o cast aqui da nossa quantidade de palavras. str qt palavras. Mais palavras. Vamos só continuar aqui, dar uma mensageria um pouquinho mais bonitinha para o usuário. Palavras. Vamos pôr aqui, porque ele pode informar uma palavra só.
ao sistema. Muito bem. Vamos testar esse cara aqui, vamos ver se está funcionando. Vou rodar. Essa aqui é a nossa atividade 03. Maravilha. Deseja informar uma palavra? X. Opa, opção inválida. Informe S ou N. Beleza. Então vou pôr N. Ó, você informou 0 palavras ao sistema, porque eu dei N. Eu não quero continuar. Tá ok? Então vamos testar de novo. Shift Alt F10. Atividade 3. Ok, vamos lá, vamos aumentar um pouquinho aqui nosso espaço. Deseja informar uma palavra? Tem um errinho de digitação ali, hein, galera? Então, eu vou colocar que sim, quero informar uma palavra. Informe uma palavra. Então, eu vou informar aqui curso. Deseja continuar? Eu vou pôr um H aqui. Opção inválida. Informe S ou N. Eu vou falar que sim. Curso, programação. Opa, eu estou na opção inválida lá. Ele está me perguntando se eu quero informar opção inválida com o S. Por que ele deu isso? Vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo aqui. Então, enquanto continuar, ponto upper. Bem, tá aqui. Achei o erro aqui, pessoal. Continuar. Eu digitei errado, né? O nome da variável. Então, não iria funcionar nunca mesmo. Então, vamos parar aqui, vamos interromper o fluxo aqui e vamos testar novamente a nossa aplicação. Então, vamos lá. Shift Alt F10. Atividade 3. Vamos rodar. Então, deseja informar uma palavra? Sim. Informa uma palavra. Então, vamos lá. Programação. Programação. Deseja continuar? Eu vou dizer que X. Vamos testar então. Vamos ver se ele vai pedir e vai fazer certinho agora. Opção inválida. Sim ou não? Sim. Bom, então passou. Beleza? Temos aqui, informe então a palavra. Programação developer. Deseja continuar? Y. Não, Y não funciona. Então, sim. Vamos lá. Instituto. Beleza. Deseja continuar? Não. Então agora ele tem que me mostrar quantas palavras foram inseridas. Você informou 3 palavras ao sistema. Beleza. Funcionou direitinho. Só não funcionou 100% de primeiro porque havia um errinho de digitação ali no meio do caminho, né, pessoal? Aí não vai funcionar mesmo. Vamos fazer mais uma atividade para a gente poder então finalizar esse vídeo aqui. Bom, vamos abrir um novo arquivo. Vamos lá. Pedir aqui, novo, Python File, atividade 4. Hoje bastante coisa, hein? Então vamos lá. Bastante prática. Escreva um programa que solicita 10 números ao usuário. Bom, vai solicitar isso de que jeito? Através de um laço while. E ao final mostre qual desses números é o maior, qual é o menor e qual é a média. Bom, nesse caso aqui a gente vai misturar um pouquinho aqui de estrutura de repetição com estrutura condicional. Então vamos lá. Vamos começar aqui fazendo o seguinte, que a quantidade, vamos declarar uma variável quantidade aqui seja 1, somatório 0. A gente já vai entendendo o porquê disso aqui. Então, olha só. Enquanto são 10 números, né? A quantidade, olha lá, for menor que 11, porque eu preciso de 10 números e a minha quantidade está valendo 1. Então, aqui a gente já está utilizando esse valor. Muito bem. O que ele tem que fazer? Eu vou dizer o seguinte, que a minha variável número vai receber, vamos fazer um cast aqui, vamos pedir para o usuário, né, inserir um número. Muito bem. Nesse instante, o que eu vou testar é o seguinte. Pensa comigo. Se a minha quantidade é igual a 1, quer dizer que esse número que ele está entrando é o primeiro número sendo informado. E se ele é o primeiro número sendo informado, automaticamente ele é o maior e também é o menor. Vamos pensar num exemplo de corrida de Fórmula 1, corrida de veículos. Ok.
A primeira pessoa, o primeiro veículo que entra na pista para fazer o seu tempo, ele é o mais rápido e também o mais lento. Por quê? Porque ainda não existe base de parâmetro, certo? Por isso que ele já entra lá e já é o pole position. Óbvio. Por quê? Porque ninguém ainda concorreu com ele. Então, olha só, se esse número aqui que ele entrou, ou seja, é a de quantidade 1, se foi o primeiro número sendo inserido, opa, automaticamente o meu maior recebe o número, certo? E o meu menor também, porque eu não tenho base de parâmetro ainda. Bom, mas e nas próximas vezes, né? Então eu tenho else if. Então quer dizer, se a quantidade agora já é 2, então agora já começam realmente as comparações. Então aí eu vou olhar se o número que ele informou é maior que o meu maior. Se sim, o que acontece? O meu maior recebe o número. Agora eu vou trocar. Muito bem. E eu ainda vou fazer um outro teste, que é o seguinte: se o número informado for menor que o menor, aí nesse caso o menor recebe o número. Bem, tudo aconteceu aqui conforme a gente já aprendeu nas semanas anteriores, nos vídeos anteriores, com essa condicionante de if e elif, né? Que é o nosso senão, né? Uma estrutura de negação do if. Agora eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que calcular o meu somatório, porque lá no enunciado ele disse o seguinte: olha, vamos lá olhar. Eu quero saber qual é o maior, então a gente está definindo aqui nessas estruturas de if, qual é o menor, também nas nossas estruturas de condicional, e qual é a média. Só que para eu calcular a média, eu tenho que fazer o quê? Somar todos os números e dividir pela quantidade, beleza? Então vamos lá. Então vou agora somar, acumulando. Muito bem, isso aqui eu estou dizendo o quê? Que o meu somatório está recebendo o próprio somatório mais o valor que chegou no número. Quando é a primeira vez, o meu somatório está valendo 0. Então, na primeira vez, ele vai somar o próprio valor, que é 0, ao seu acumulado, ao seu número. Muito bem. E aí, eu tenho que andar agora com a quantidade, por vários motivos. O primeiro deles é para que eu não fique preso dentro da minha estrutura while. E o segundo é que ele vai me servir também, né? Ele me serve para outros cálculos posteriormente. Aqui no caso, a gente não vai utilizá-lo mais. Então aqui na quantidade mais igual a 1. Beleza. Muito bem. Então, quando ele terminar o while, eu vou fazer uma estrutura de else nele aqui, ó. Esse else só vai ser executado quando o meu while retornar falso. Nesse momento, então, eu vou falar o seguinte, ó, que a minha média recebe o que eu tenho lá no somatório dividido por 10, que é a quantidade de números que ele vai entrar. E aí, para finalizar, eu vou mostrar, então, os resultados. O maior valor é... E aí a gente vai mostrar fazendo um cast, str do maior. Vamos já fazer, vou fazer um Ctrl C aqui, para a gente ir rapidinho. O vídeo já está ficando bem longo. O menor valor é, também vou fazer o cast dele aqui. E agora eu vou mostrar a média. A média é, e aqui a gente chama a variável média. E vamos aos nossos testes então. Vamos ver se está tudo funcionando bacaninho. Então, vamos lá. Informe o número. Então, eu vou informar aqui o número 2. Informa outro número 5. 7. 4. São 10 números. Vamos lá. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido. 0. 1. 3. 9. Esse vai ser o nosso maior valor. E o nosso menor valor, eu vou colocar um número negativo. Muito bem.
Então, olha o que ele fez aqui para nós. A gente tem que lembrar que aqui o maior número digitado foi 9, o menor é o negativo, menos 3, tá? E a média é todo o somatório disso aqui dividido por 10, que deu o resultado de 3,6. Bom, pessoal, nesse primeiro vídeo aqui, a gente já vai encerrando. Peço para que vocês continuem nos estudos e nos vemos em breve aí no segundo vídeo ainda dessa semana. Um grande abraço a todos.